Voltamos então ao vivo, aqui do plenário Getulino Arteaga. Terminou agora há pouco a sessão ordinária desta quinta-feira, 17 de março, e o repórter Assembleia convidou exatamente os dois deputados que ocuparam a tribuna durante o grande expediente, o deputado Luiz César Bueno, do PT, e o deputado Cimeison Silveira, do PSC, ele que inclusive é presidente do diretório estadual do partido. O deputado Luiz César Bueno preside o diretório metropolitano do PT. Os dois foram à tribuna justamente falar sobre as questões de Brasília, mas agora nós vamos repercutir com eles essa aprovação pela Câmara dos Deputados da comissão que abre definitivamente aí, então o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Deputado Cimeison. Eu aplaudo, uma decisão que todos nós, grande parte dos brasileiros, estavam esperando como resposta principalmente aos clamores que surgiram no Brasil de ponta a ponta, de norte a sul. Então acho que essa é uma das respostas que o povo esperava, principalmente depois das decisões. Eu acho que momentos como esse, quando há uma grande comoção social como houve domingo, era o momento do governo federal, a própria presidenta, dar respostas diferentes das que foram dadas, né? Então, depois de tudo aquilo, depois de todo o movimento que foi feito no Brasil, qual foi a resposta dada? Vamos trazer o Lula para ser ministro, né? Uma resposta completamente fora daquilo que o Brasil precisa, daquilo que o Brasil busca, que é uma reformulação política administrativa. Então, a população esperava respostas. A resposta que foi dada não foi a resposta que nós precisávamos, que o Brasil precisa. Eu acho que o momento agora é de nós repensarmos a composição política do Brasil. E eu acredito que o grupo que aí está é um grupo que não tem nenhuma condição de governabilidade para promover as mudanças, as reformas que o Brasil precisa. Vamos ouvir então, um pouquinho para cá, deputado Luiz César Bueno, por favor, a gente está ao vivo aqui com os dois, a avaliação do senhor sobre essa aprovação na Câmara dos Deputados agora à tarde da comissão do impeachment da presidente. Isso mostra que o governo tem força. A oposição tentou ao máximo adiar a instalação dessa comissão. O governo trabalha muito antes das manifestações do dia 13 para que essa comissão seja instalada. O projeto do governo foi aplicado, que foi com que os líderes indicassem os seus representantes para a comissão. A oposição chiou, correu no STF, o STF, por 8 votos a 2, derrubou essa chiadeira da oposição e a comissão foi instalada. E eu tenho certeza que essa comissão ela será responsável, analisará os fatos constitucionalmente e não ao clamor de um setor da população que ocupa as ruas, mas ao clamor do povo inteiro. E aí eu quero aqui ressaltar, né, a importância da presença do presidente Lula nesse governo. Aí os rumores devem indicar que ele deve convidar o goiano Henrique Meirelles para presidir o Banco Central. Está confirmado isso já, deputado? Existe todo um processo em andamento, já tem toda uma articulação para que o Brasil retome o desenvolvimento econômico. São 320 bilhões que serão investidos para que setores da economia se movimentam conforme ocorreu de 2003 a 2009. O presidente Lula herdou um governo do PSDB e desse setor principal que faz oposição ao seu governo, o desemprego era 47%, hoje tem 3%. O dólar era 4,10. Hoje, 12 anos depois, o dólar continua estagnado e a perspectiva do Brasil é que o dólar caia ainda, retomando aí os patamares de R$ 2,50, R$ 3,00. O desenvolvimento econômico avançou significativamente. Nós éramos a 11ª economia do mundo e hoje somos a 6ª economia. Portanto, aonde o presidente Lula chega, na Europa, nos Estados Unidos, na França, ele é recebido como um chefe de Estado. Não é à toa que ontem nós recebemos a manifestação de 26 chefes de Estado de todo o mundo que vêm solidarizar com o presidente Lula nesse momento delicado da situação política no Brasil. Eu quero terminar dizendo que nós, os agentes políticos, os juízes, promotores, desembargadores e o Poder Executivo tem que ter serenidade nesse momento, tem que ter responsabilidade,
tem que ter, acima de tudo, a consciência que nós não devemos excitar as massas. Os opositores do governo foram às ruas no último dia 13 e amanhã os defensores de Lula e Dilma vão ocupar as ruas desse país. Nós queremos que sejam manifestações pacíficas e que não venhamos fazer provocação. Nós não queremos a violência, nós queremos a paz e que o Brasil passe essa página e continue o seu ritmo de desenvolvimento econômico. Vamos ouvir o deputado Cimeison Silveira e aí até para lembrar para o nosso telespectador que essa comissão do impeachment, talvez até por isso, não sei se é uma estratégia da base do governo, ela tem em sua maioria parlamentares do PT e do PMDB. Nós sabemos da força da máquina, né, da força do governo, mas eu creio que a população também é forte. E eu acredito que o Brasil está se mobilizando, não para engolir qualquer coisa. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento diferente. O brasileiro já está cansado, o modelo está falido. Uma coisa era o presidente Lula lá no seu primeiro governo, outra coisa é o momento que o Brasil está passando. Acho que o Brasil teve em algum momento alguns avanços, claro que teve, mas nós estamos tendo agora um retrocesso que está comendo para trás todos os avanços. E muito pior do que isso, nós não vamos recuperar o Brasil em menos de 10 anos. E esse governo está degradando diariamente. O Brasil está dissolvendo diariamente. Então, se a decisão do Congresso for a permanência desse governo, eu temo que nós percamos uma geração inteira, né? Então a preocupação é muito grande. Eu acho que nós temos agora que trabalhar a mudança do Brasil, não pelo viés político partidário. Nós temos que trabalhar a mudança do Brasil daquilo que o Brasil precisa como povo, como nação. Nós não podemos ver um ministro sendo colocado como ministro por causa de uma situação judiciária. E isso ficou muito claro. Eu também acho temerário, porque eu acho que o Brasil está tão bagunçado que o nosso próprio judiciário, eu acho que foi uma falha você grampear um presidente e ao mesmo tempo, no outro dia, já está nas mídias. Isso também é muito temeroso. Nós estamos vivendo um tempo que o Brasil está tão bagunçado que até isso pode acontecer. Mas ficou muito claro os motivos pelos quais o Lula está vindo para o governo. Não é para salvar o Brasil, não é para... Não, os motivos ficaram muito bem estabelecidos ali naquela conversa e nós esperamos que o Congresso tenha juízo e possa baixar as bandeiras partidárias e buscar aquilo que a sociedade anseia. Eu acho que esse é o grande desafio do Congresso. Agora, nós sabemos da força do governo, se esse grupo que hoje governa o Brasil permanecer, eu vou lamentar e vou torcer para que o Brasil tenha melhor sorte daqui para frente. Bom, são 5h33 em Goiânia, estamos ao vivo no Repórter Assembleia. Nós vamos repercutir um debate que o senhor participou com a gente aqui. O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa? Porque o senhor já vai falar na sequência. Sim. Não, eu apenas quero dizer que o momento é um momento que exige reflexão. O país precisa passar a página, precisa se desenvolver. Quero devolver aqui a argumentação feita pelo colega Cimeison, dizendo que o presidente Lula, ele não foi condenado, ele não é réu. A fase processual existe investigação, indiciamento, julgamento de primeira instância, julgamento de segunda instância e o recurso à Corte Especial, que é a Suprema Corte. Ele está sendo investigado. E eu tenho certeza que no final dessa investigação nem indiciado será. Portanto, é muito lamentável que um brasileiro que tem uma folha de serviços prestados à construção da democracia brasileira, o presidente Lula assinou a Constituição do Brasil em 88. O presidente Lula ajudou a lutar para que a anistia chegasse ao Brasil e nós implantássemos a democracia. Nós vivíamos num regime de ditadura militar. O presidente Lula contribuiu para a abertura política, participou das primeiras eleições democráticas que houve no Brasil, fundou a Central Única dos Trabalhadores, fundou um partido político que foi o PT, um metalúrgico que virou presidente da República e que não é condenado, não é réu em processo nenhum. Agora, concordo com o deputado Cimeison, é muito lamentável, mas muito lamentável mesmo, que um juiz de primeira instância
quebre o sigilo telefônico da Presidenta da República e coloque a segurança nacional em risco. Isso enfraquece as instituições e enfraquece a democracia. Isso não é bom para a sociedade nem para o país. Deputados, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Repórter Assembleia aqui com a gente. Muito obrigado aos dois pela gentileza de continuarem aqui com a gente. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Bom, agora são